Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso espaço virtual voltado para a inteligência aplicada à educação e à evolução. Digo a evolução porque o nosso canal vai contar agora com uma coletânea de vídeos, voltado para o desenvolvimento de inteligência. Já temos alguns publicados lá, mas na sequência nós traremos para você em primeira mão, jovem estudante brasileiro, o que você precisa ter em seu comportamento, em sua estrutura comportamental do dia a dia, em seus hábitos cotidianos, em suas conversas, em sua forma de pensar, sentir e agir, para que você desenvolva potenciais de ensino-aprendizagem e auto se desenvolva também. Até porque a maioria dos nossos vídeos contém dicas de inteligência emocional, para que você possa se sair bem não só nos estudos, mas na sua vida futura, na sua vida profissional, tá certo? Então, se você gosta do nosso canal, se inscreva, dê um like nos nossos vídeos, compartilhe com os amigos, sugestões serão bem-vindas. Nosso canal é novo, 2 anos, estamos aí com uma coletânea já de videoaulas. Eu, na minha autoria, pretendo colocar 150 videoaulas, 50 de matemática, 50 de física, 50 de química, para contribuir para os estudantes de ensino médio que têm dificuldades de ensino-aprendizagem, tá certo? Até mesmo aqueles que apresenta essas dificuldades com o professor na sala de aula. Volto a ressaltar que as nossas aulas não substituem o professor na sala de aula, não substituem os livros didáticos. Elas servem como ponto de apoio à aula complementar. Gostaria que você tivesse aí agora com a sua tabela periódica ao lado, com folha, papel e caneta, porque hoje nós vamos fazer uma revisão de ligações químicas. E as nossas revisões é sempre com exercícios, exercícios complementares para a gente poder discutir aquelas dúvidas que os estudantes mais têm. Às vezes o estudante sabe fazer corretamente uma ligação química, uma ligação iônica, uma ligação covalente, mas existem algumas situações teóricas, alguns contextos que o aluno ele não consegue pegar. O vestibular traz isso em forma de textos, traz isso em forma de atividades e ele, professor, eu não entendi por que é isso aqui. E nós vamos fazer essa discussão agora. Então vamos lá. Então o primeiro exercício, ele traz aí o seguinte, levando em consideração os elementos representativos situados no topo da tabela periódica, tá? Qual é o comportamento anômalo em relação aos demais elementos da tabela periódica? Bom, anômalo, comportamento diferenciado, Peço a você agora, estudante, que pega a sua tabela periódica aí, coloca do lado na mesa, correto? Para acompanhar a nossa aula. Eu vou pegar a minha, tá? Trouxe uma tabela aqui, aquela nossa tabela, em que eu costumo colocá-la aqui, E olha só. Topo da tabela periódica, os elementos que estão no topo. Então, os que estão no topo são esses aqui, representativos, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e... Os gases nobres não contam, tá? Porque eles apresentam estabilidade química, E já segue a regra da teoria do octeto, vamos trabalhar exatamente esses elementos, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio e flúor. São os caixa alta aí da tabela periódica. No topo da tabela, correto? Ele está perguntando qual é o comportamento anômalo em relação aos demais elementos da tabela periódica. Correto? Então, esses elementos têm características peculiares em relação aos outros que os outros não têm. Nossa, professor, nunca me falaram isso na sala de aula, nunca vi isso no livro didático. Que comportamento anômalo é esse, professor? Se você estudar pelos livros didáticos do ensino médio convencional, alguns autores podem até abordar, mas a grande maioria não estão abordando, tá? Mas isso já é possível da gente ensinar no ensino médio, porque os vestibulares como o FUVEST, Unicamp e até mesmo, alguns vestibulares aí como o ITA têm cobrado isso. O aluno ele tem essa percepção da tabela periódica. Bom, que comportamento anômalo? Por exemplo, o berílio, certo? O berílio, ele é um metal. Ele está lá no topo, tá? Da tabela periódica, correto?
E aí, o que acontece? Ele é do grupo 2A da tabela, correto? Ele, por ser metal, de acordo com a teoria do octeto, ele tem 2 elétrons da camada de valência, ele deveria perder elétrons sempre e fazer ligações iônicas, correto? Ele está caracterizado como um metal na tabela periódica. Entretanto, a gente vê o berílio com esse tipo de comportamento, ao qual citei na aula passada, ele fazendo ligação covalente, certo? A gente pega, por exemplo, o carbono, grupo 4A, fazendo ligações covalentes, enquanto que o chumbo, que está na mesma família que ele, fazendo ligações iônicas com transitividade de elétron na camada de valência, ó, Pb mais 4 e Pb mais 2, correto? Se pertence às mesmas famílias, deveria apresentar um comportamento mais ou menos característico, mas não é o que acontece. Nós vemos elementos considerados metais com comportamento de um não metal. Nós vemos elementos considerados na família dos não metais, mas com comportamento metálico. E o chumbo é um metal, né? Mas ele está lá na família do 4A ali, semimetais e metais, correto? E por que que no topo da tabela eles vão ter esse comportamento anômalo? Qual é o comportamento anômalo? Ah, o lítio, né? O lítio, ele faz ligação covalente com ele mesmo, ó, formando uma ligação covalente. Lítio é considerado metal, grupo metal alcalino, né? Li na cama, Robson Crusoe francês, grupo 1A da tabela periódica. Qual é o comportamento anômalo? O comportamento anômalo é que esses elementos do topo da tabela periódica, todos eles fazem ligação covalente em alguma circunstância, tá? O professor, o berílio faz ligação iônica? Sim, o berílio faz ligação iônica, o lítio também. Mas quando você pega o topo da tabela, que nem, por exemplo, o boro, ó. O boro, ele faz esse tipo de ligação aqui, ó, tá vendo? Ó. Mas ele faz ligação iônica também. Há o comportamento anômalo é que todos fazem ligação covalente, correto? Embora seja considerado metais esses três aqui, eles vão apresentar um comportamento de um não metal, correto? E por que que isso acontece, né? Por que que ele tem esse comportamento, né, em relação a todos os outros demais? Todos fazem ligações covalentes. Por que que ele tem esse comportamento? Por estar no topo da tabela, vocês lembram que, né, vamos pegar um elemento do topo da tabela. Vamos pegar, por exemplo, o berílio no topo da tabela. Ele tem 2 camadas eletrônicas, enquanto que, né, o outro lá, o radônio, né, que está lá embaixo, ele vai ter 6, 7 camadas. Lembra da distância da camada de valência em relação ao núcleo? Uma distância muito pequena, ó, muito curta. Isso faz com que o potencial de ionização seja altíssimo e a eletronegatividade seja alta? Pois é, e a mesma coisa acontece aqui, ó, só que aqui a distância é longa, então o potencial de ionização é baixo, né? E a eletronegatividade baixa. Então, em determinada circunstância, dependendo de qual situação que o berílio se encontra, ele vai fazer uma ligação covalente. É o caso dele fazer ligação covalente com H. Se você colocar ele perto do hidrogênio, ele vai fazer ligação covalente. Mas se você colocar ele próximo a um oxigênio, a um elemento muito à direita da tabela periódica, muito mais eletronegativo que ele vai perder elétrons, certo? Ele vai perder elétrons, ele não vai ter essa covalência aí que ele tem. Entenderam, alunos? Bate-papo, tranquilo. Qual é o comportamento anômalo dos elementos representativos do topo da tabela? Todos eles fazem ligações covalentes, mesmo sendo metais. Por quê? Por causa do alto potencial de ionização, por conta da alta eletronegatividade, eles estão na caixa alta da tabela. Isso é o que eu digo. Para aprender ligação química e entender todos os seus conceitos, primeiro tabela periódica. Nós organizamos as nossas aulas, primeiro tabela periódica. Dissecamos a tabela periódica aqui, falamos para você de potencial de ionização, eletropositividade, né, distribuições orbitais, para depois você entender essas questões, tá certo? Maravilha, vamos lá. Exercício 2. Qual é a importância
da teoria da repulsão dos pares eletrônicos, de elétrons, né? Ó, teoria da repulsão dos pares de elétrons. RPECV, é uma sigla, tem aí nos livros didáticos aí esse RPECV, né? Teoria das repulsões dos pares de elétrons. Na camada de valência, para os conceitos das ligações químicas. Qual a importância da teoria da repulsão dos pares de elétrons na camada de valência para os conceitos de ligações químicas? Maravilha. A primeira coisa, né? Lembra da ligação covalente dativa? Só faz ligação dativa. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, o boro. 3 elétrons na camada de valência. O nitrogênio, 5 elétrons. Só faz ligação dativa quem tem esse par eletrônico aqui, ó. O boro não faz ligação dativa. Por quê? Porque a repulsão, os elétrons estão distanciados. E aqui acontece o seguinte, como os elétrons se distribuem, nesse caso do hidrogênio, ele vai ter um orbital duplo, certo? E um outro orbital do tipo P com 3 elétrons. Então esses 3 aqui estão sozinhos, ó, não sobrando espaço para o quarto elétron, então ele vai ocupar essa posição aqui. Sabe aquela história? Chega um, senta, chega o outro, senta, chega o outro, senta, aí ele fica distribuído, né? Ele fica lá distribuído. Chega um, senta no banquinho, o outro senta aqui, o outro senta aqui, o outro senta aqui. O quinto vai ter que ocupar um dos 3 lugares. Então ele vai ficar exatamente junto com o outro. Então, uma das importâncias dessa repulsão, né, dos pares eletrônicos é que podemos formar esse par de elétrons aqui, essa nuvem eletrônica aqui, e automaticamente nós podemos ter ligações covalentes dativas, graças a esse parzinho aqui. Correto? Maravilha. Tanto é que eu falei em outras aulas que os únicos elementos que fazem ligações covalentes dativas é do grupo 5A para frente. Então o grupo 5A faz uma ligação dativa, 6A faz 2 e 7A faz 3, porque tem 3 pares eletrônicos, correto? Maravilha. A segunda importância, então a primeira é o fato de nós podermos fazer ligações covalentes dativa com, né, por ter repulsão, eles acabam se juntando num determinado ponto. A segunda situação é relacionada à geometria da molécula. Nós podemos saber se uma molécula é polar ou apolar graças a essa teoria de repulsão. Nós podemos saber se uma molécula é piramidal ou geometria trigonal plana graças a essa repulsão. Então, no caso, por exemplo, do boro ligado covalentemente com o hidrogênio e o nitrogênio na mesma situação, né, com 3 hidrogênios ligantes. Essa molécula, ela é piramidal, estrutura geométrica tridimensional, uma pirâmide. Essa aqui é trigonal plana, um triângulo, né? Trigonal plana, ela é do tipo plana, correto? Por quê? Porque esses pares de elétron fazem a repulsão, fazendo com que a geometria da molécula fica, né, num formato piramidal. Quando eu tenho um elemento central ligado a 2 elétrons, né, que é o caso aqui, ó. Vamos colocar o S aqui, né? Aqui, olha lá, ó, os pares eletrônicos. Aqui dá uma molécula angular, aqui dá uma molécula linear, geometria linear. Molécula apolar, molécula polar. Então, primeiro caso é a questão da ligação covalente dativa, né? Com a repulsão dos elétrons eu posso formar pares para formar ligações dativas. O segundo caso é a polaridade das moléculas, moléculas com nuvens eletrônicas aqui, ó, com pares de elétrons, né? Nenhum único orbital, a partir do grupo 5A, elas têm a tendência no elemento central de ser polares, enquanto que as demais são apolares. E o terceiro caso é a questão da geometria da molécula, geometria angular ou linear, geometria plana, trigonal plana ou piramidal, tá certo? Então são 3 importâncias aí que remete à nossa visão, né, desses conceitos, correto? Alunos, nós estamos retratando isso aqui porque tem sido abordado isso nos vestibulares de forma sucinta e o aluno ele não está entendendo.
Nós estamos trabalhando exatamente com a parte que está dificultosa para o aluno entender dos livros didáticos e com a explicação do professor. A gente tem grupo presencial aqui de trabalho, né, voltado para vestibular, né, grupo de estudo superado, e a gente vê que as dificuldades deles é exatamente identificar essas coisas. E sem falar nas aulas particulares que a gente trabalha aqui com outros alunos e vê também a mesma dificuldade. Então a dificuldade permanente é ele entender essa questão dos pares eletrônicos, quando que a geometria, quando que a molécula é polar ou apolar. É só identificar o parzinho aqui, ó, as nuvens eletrônicas, tá certo? Maravilha! Isso aqui é apenas um rascunho, um resumo, tocando o barco, entendeu? Beleza? Joia! Doutor aí, volta e refaz de novo a questão. Qual é a importância da teoria dos orbitais para as ligações químicas? Eu só estou pegando pesado hoje, né? Nossa, professor, achei que o senhor ia chegar aí, colocar o cloro e o sódio, fazer ligação iônica. Para, isso aí é moleza, né? Isso aí é moleza, gente. Isso aí tá, né? Você consegue fazer com facilidade. Os próximos 3 exercícios nós vamos abordar algumas ligações aqui, pode ficar tranquilo. Mas nós estamos batendo no centro pesado onde o aluno tem dificuldade. Qual é a importância da teoria dos orbitais para as ligações químicas? Maravilha. Primeiro, nós mostramos para vocês, baseado em conhecimento de tabela periódica, que a teoria do octeto ela não é válida em todas as situações. Acabamos de resolver o primeiro exercício, né, em que a teoria do octeto ela não remete à realidade dos elementos. Aí você pergunta assim, pô, a teoria do octeto fala que todo átomo ganha ou perde elétrons para ficar com a configuração de um gás nobre, com 8 elétrons na camada de valência. E aí metais sempre perde e não metais sempre ganha, correto? E fica nisso, aprendendo o ensino médio inteiro. Eu aprendi dessa forma, li nos livros dessa forma, mas existem algumas coisas à medida que, né, nós vamos nos aperfeiçoando, novos elementos vão surgindo, novas substâncias, e aí os químicos vão descobrindo e vão percebendo que a coisa não funciona bem assim. A teoria do octeto diz o seguinte: quem tem menos que 3 elétrons perde, quem tem mais que 4 ganha. E a gente viu aqui com o exemplo do berílio, tá? Exemplo do berílio. A teoria do octeto não fala isso, tá? Quem tem menos que 4 ganha, tá? Ó, nós pegamos o exemplo do berílio, que isso aqui não acontece em todos os casos, tá? Ele fazendo ligação covalente, compartilhando elétrons. A teoria do octeto, ela não fala exatamente isso, ela só fala que precisa ganhar o suficiente para ficar com 8 elétrons na camada de valência, com exceção do hélio. Então se tem exceção, tá certo? O hélio precisa ganhar 2, precisa ganhar 1 para ficar com 2, né? Precisa ganhar 2, né, para ficar com... O hélio, ele é 2, perdão. Com exceção do hélio, tá? O hélio, ele tem 2, número atômico 2, perdão. Com exceção do hidrogênio, o elemento precisa ganhar 1, né? No caso do hidrogênio, ele precisa ganhar 1 para ficar com a configuração do gás nobre hélio. Correto? Tá certo? Corrigindo aqui. Com exceção do hidrogênio, ele precisa ganhar 1 elétron para ficar com a configuração do gás hélio. O gás hélio não tem 8 elétrons na camada de valência. Tá certo? Então, diante dessas circunstâncias, a teoria do octeto, ela se esbarra em determinadas circunstâncias. Certo? Por quê? Porque aí nós vamos ver o seguinte, que quando eu tenho o nitrogênio, certo? Para fazer 3 ligações de Lewis com o hidrogênio, ó, aqui, ó, 3 ligações, aqui é a fórmula de Lewis, tá? Perdão, 3 ligação covalente, tá? Com hidrogênio. A gente tem que entender que nós temos isso aqui completo, tá? E nós vamos verificar uma coisa importante na camada de valência, que o indivíduo, no caso o nitrogênio, tem essa distribuição em orbitais. E aí você tem que vir com 3 orbitais do tipo S1 do hidrogênio para poder fazer essa composição aqui para fechar. Cada hidrogênio tem um orbital com um elétron apenas. Então, cada hidrogênio desse vai completar o orbital aqui, ó, ficando completo os 3. Aí justifica os 3 elétrons
de cada um dos hidrogênios. Cada hidrogênio entrando com um elétron aqui, completando. Então, na realidade, o preenchimento da camada de valência com 8 elétrons se dá pela completude, né, dos orbitais, alunos. Então, os elétrons desemparelhados é que justifica, é que configura, né, que justifica uma instabilidade química. E não tanto os 8 elétrons na camada de valência. Aí você pergunta, mas por que ele cita, né, os 8 elétrons na camada de valência e tal? Porque lá atrás, quando foi estudado, eles verificaram que somente os elementos que não faziam ligações químicas tinham 8 elétrons na camada de valência, que eram os gases nobres. E quando você olha os orbitais dos gases nobres, eles estão todos completos na última camada, eles estão todos completos em seus orbitais. Correto? São orbitais do tipo P, todos completos. Por isso eles não fazem ligações químicas. Então, a ligação química, na realidade, em termos microscópicos, você enxergando ela detalhadamente, o elemento busca essas ligações para completar orbitais incompletos. Correto? Tranquilo? Maravilha? Então, por isso que é importante a gente ter a teoria dos orbitais. Por isso que eu fiz a distribuição dos orbitais lá atrás, né? Para vocês, fizemos uma aula só de configurações eletrônicas e distribuições de orbitais para vocês entenderem. Para entender que essa ligação covalente dativa que sai daqui do nitrogênio é aquela que o orbital está completo, é o orbital S2, né? Com 2 elétrons completo. Tá certo? E que somente, né, porque do grupo 5 lá para frente nós vamos ter S e P, né? S2P3, S2P4 grupo 6A, S2P5. Somente quem tem esse orbital S completo aqui na última camada é que vai conseguir fazer, né, juntamente com o P, que vai conseguir fazer essa ligação dativa aqui, tá certo? Aí você pode fazer uma pergunta muito simples. Olha o que você pode perguntar para mim. Ué, professor, o boro, ele é S2, 2S2 e 2P1, não é, professor? Então, ele tem aqui também, ó. Olha lá, ó, o parzinho lá, ó. Olha lá. Aí no P dele, o P dele tem uma aqui, professor. Aí. Não poderia ser assim, professor? E ele e fazia a nuvem eletrônica que fazia dativa igual o nitrogênio? Quantos elétrons ele tem na camada de valência? Quantos elétrons? 3, não é? O que acontece com esses dois bonitinhos aqui, ó? Na hora que ele vai jogar esses 3 elétrons na camada de valência, um vem aqui, outro vem aqui, outro vem aqui, não fica junto. Por que não fica junto, professor? Por conta da repulsão dos pares de elétrons, alunos. É repulsão. Aqui, como todo mundo ocupou uma casa, sobra um quinto, eles vão ficar juntos. Esse bloquinho vai ficar junto, porque os 3 que estão aqui sozinhos, ó, do nitrogênio, já ocupa cada um lugar. Aí os da casinha, esses 2 joga para lá, tá tudo junto aí, é casalzinho mesmo, já são casados, não vai misturar com os solteiros, não é assim? Então, devido à repulsão dos pares eletrônicos, no boro ele se distribui assim, ó, né? Então você tira 2 aqui, ó, ele fica com 3 na camada de valência, ele vai se distribuir assim, ó, entra uma aqui, aí esse aqui pode vir aqui, esse aqui pode vir aqui, porque tem espaço. Já no nitrogênio, né? Os 3 sozinhos já ocupam os 3 espaços aqui, ó. Aí o casalzinho vai lá em cima, né? Como nuvem eletrônica. Entenderam isso, alunos? Maravilha! Tá vendo como que a repulsão dos pares de elétrons explica muita coisa? A teoria dos orbitais explica muita coisa sobre as ligações químicas que a gente não consegue entender? Você fala assim, mas como é que pode existir essa substância? Lá não está escrito que metais perde, por que é que ele vai fazer ligação covalente? Não é? Pois é. Entenderam isso? Teoria dos orbitais? Maravilha. Vamos agora para o número 4. Esse já é mais prático, né? Faça a fórmula estrutural plana das moléculas abaixo. Esse eu vou escrever bonitinho, tá? Não vou escrever em forma de rascunho, não. Pode ficar tranquilo. Bom, vamos lá. Eu quero fórmula estrutural plana das cada uma das moléculas aqui, ó. Bom, o N2 é o nitrogênio. É nitrogênio com nitrogênio, correto? Quantos elétrons ele tem na camada de valência? Ele tem 5 elétrons, só que 2
2 estão juntinho na casinha lá que eu falei para vocês. E aí os outros 3 estão em orbitais livres, não é? Então como é que ficaria a fórmula estrutural plana? Né? Seriam 3 ligações covalentes, uma ligação tripla, né? Aqui, ó, 3 pauzinhos. A ligação covalente é representada por bastão, assim, ó, esses bastãozinhos aqui, ó. Correto? Maravilha. E agora o S, professor? SO2. Então, vou chamar essa aqui de uma. Vou chamar essa aqui de 2. SO2. Vamos lá. O S, grupo 6A da tabela. Oxigênio também, grupo 6A da tabela periódica. Então, grupo 6A tem 6 elétrons na camada de valência, então precisa de 2 ligantes, ó. Tá vendo? 2 ligantes com oxigênio. Então, eu vou ter uma dupla ligação de oxigênio. Maravilha. Só que é SO2. Eu estabilizei o enxofre, estabilizei o oxigênio. O que falta estabilizar? Um oxigênio, porque a molécula apresenta 2 oxigênios. Bom, como o S está estabilizado, ele não pode mais receber elétrons, né? Ele já está com 8 elétrons, né? Já está com os orbitais preenchidos. Ele vai fazer uma ligação dativa, vai usar, né, a sua prerrogativa aqui, ó, com essa nuvem aqui, para fazer uma ligação dativa com o oxigênio aqui, ó. Então aqui nós vamos ter uma dativa. Maravilha, não? Tranquilo, né? Então, isso aqui é o modelo que nós temos. Primeiro, para você acertar isso aí, você tem que saber o seguinte: grupo que pertence ao elemento, né? Por exemplo, no caso do hidrogênio, o grupo 5A da tabela. Então, ele precisa de 3 elétrons para completar os 3 orbitais lá. Eu já estou falando em orbitais, eu não falo mais em camada, tá? Que agora vocês entenderam que é para completar os 3 orbitais lá que os elétrons estão desemparelhados, certo? O flúor, no caso aqui desse aqui, ó, como são 2 nitrogênio, perdão, eu posso fazer uma tripla ligação entre os 2. Maravilha, ficou certinho, né? Já o enxofre lá, com o oxigênio, ele precisa de 2, ele é grupo 6A, o oxigênio também, então eu já faço uma dupla ligação. Entretanto, há um elemento que precisa ser estabilizado, é o caso do outro oxigênio que está na molécula, então ele faz uma ligação dativa, correto? Olha só agora, vou até fazer numa cor diferente aqui, esse modelo aqui, ó. Essa substância é um óxido ácido. Hidrogênio com oxigênio, hidrogênio na frente com oxigênio aqui. É chamado de óxido ácido, certo? Nós vamos ter aulas aqui de ácidos, alunos, mas na frente. Por ser um óxido ácido, certo? É uma substância molecular, tá? Só ligação covalente, correto? Por ser um óxido ácido, nós temos aqui 2 hidrogênios, correto? Que são pontos de hidrogênio, tá? Então, como é que é isso, professor? Ó, eu vou pegar o elemento central. Ó, como é que faz estrutural plana de um óxido ácido, ó. Quantos hidrogênios tem aqui? 2. Então, você vai ter um OH aqui, um OH aqui, ó. Olha lá, ó. Esse OH, ele pode ser representado assim, ó. É o oxigênio com uma ligação simples com o hidrogênio. A mesma coisa acontece aqui, tá? Para título de abreviação eu escrevi aqui abreviado. Olha lá. Olha que coisa maravilhosa. Fazendo isso, eu já estabilizo os dois hidrogênios, que é H2, e 2 oxigênio, ó. E já estabilizo o elemento central, que é o flúor, com uma ligação simples cada uma. Porque o flúor é 6A, então ele precisa de 2 ligantes só. Simples, correto? O que falta, professor? Falta 2 oxigênio. Como o flúor já está estabilizado, ele é grupo 6A, eu vou jogar as dativas dele aqui, ó. Olha lá, ó. Olha lá, vai sair 2 ligações dativas. O H2, a molécula de H2 é SO4. Correto? Maravilha? E a de então quer dizer que a H3PO4 vai ser na mesma linha de raciocínio, professor? Sim. Vamos lá. Ó, são 3 hidrogênios. Então, 3 OH aqui, ó. Ó, 3 ligação simples OH. O oxigênio está ligado com o fósforo e com o hidrogênio aqui, tá certo? Então, 3 ligação de OH, correto? Quem que eu estabilizei? O P é grupo 5A da tabela periódica, alunos, então ele precisa fazer 3 simples, 1, 2, 3, maravilha, fechou.
Eu estabilizei 3 oxigênio e 3 hidrogênio. O que falta? O quarto oxigênio. Esse vai ser com dativa, ó. Esse vai ser com dativa. Certo? Correto? Agora, nós temos a exceção à regra. Essa aqui, ó. Por que exceção à regra? Porque eu vou colocar o P aqui e nós vamos ter um OH aqui e um OH aqui. Certo? Ó, professor, tem 3 OH ali, né? Puxa o OH aqui, ó, fechou. Acabou. Não é isso que acontece. O que acontece é que esse P faz uma ligação simples com um desses hidrogênios. Então essa molécula tem 2 hidrogênios ionizáveis apenas. E aí ele vai puxar uma dativa aqui. Isso é explicado pela teoria de repulsão dos pares eletrônicos, né? Ele força o oxigênio a fazer uma dativa aqui e uma simples aqui. Então só tem 2 hidrogênios ionizáveis. Então você só vai formar 2 OH. Ele é a exceção da regra nesse caso aqui. Futuramente nós vamos estudar ácidos, sais, bases e óxidos, e aí a gente vai ver mais ou menos como é que essas moléculas, né, essas substâncias se formam. Mas isso aqui foi só para a gente fazer uma palhinha, né, para a gente dar um aperitivo aí para vocês de como funciona, tá certo? Esse aperitivo é só para quando você tiver óxido ácido, tá? Óxido ácido você vai fazer esse processo do OH, hidrogênio ionizado. Descubra quantos hidrogênio ionizados ele tem e puxa o OH. Maravilha? Tranquilo? Vamos fazer mais 3 exercícios agora, 2 com ligações e outro com uma teoria legal para vocês aí. Vamos lá? Bom, agora para fechar, né, os últimos 3 exercícios, o exercício 5, número 5, a gente vai brincar de fazer ligações químicas novamente, né? Brincar de configurações eletrônicas e tudo mais. O composto formado pela combinação do elemento X, número atômico Z aqui, ó, igual a 20, com o elemento Y, Z igual a 9, provavelmente tem fórmula mínima A, XY, B, X2Y, C, X3Y, D, XY3 e XY2. Bom, fazendo configurações eletrônicas, né? O elemento X, ó, o elemento X, número atômico 20. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, olha lá, alunos. 3p6, 4s2. Camadas K, L, M, N. 4 camadas. 2, 8. 8 e 2. Aqui, ó. O X. E o Y, 9, né? Mesmo esquema, alunos, 1s2, 2s2, 2p, aqui 4, aqui vai ser 5, maravilha, né? Camadas K, L, 2 e 7, ó, segunda camada 2 mais 5, 7, se não está lembrado, olha lá nas nossas aulas anteriores, correto? Então vamos lá. Falei que nós íamos brincar de novo, né, de configurações eletrônicas, uma coisa simples, alunos, aqui vai seguir a regra do octeto. Né? Eu tenho um elemento que tem 2 elétrons na camada de valência, correto? Grupo 2A da tabela periódica, provavelmente ele, número atômico 20, ele é o cálcio, e ele vai fazer uma ligação com um elemento muito eletronegativo do grupo 7A da tabela periódica, com 7 elétrons na camada de valência, provavelmente é o flúor, certo? Então, eu vou ter X aqui perdendo os 2 elétrons, mais 2, né? Fórmula de Lewis aqui, né? E eu vou ter aqui o Y menos 1, certo? Quando eu faço a junção dos dois, ó, eu vou ficar com X, Y2. A valência 2 do X vem aqui, ó, né? E a valência 1 do Y aqui, fórmula molecular XY2, correspondendo com a letra E aqui, ó. XY2, facinho, né? Tranquilo, seguiu a regra do octeto, né? O elemento com 7A na última camada, na camada de valência, depois o outro com 2 elétrons na camada de valência, sem novidade, elementos aos extremos da tabela, né? Muito eletropositivo,
né, no grupo 2A e muito eletronegativo no grupo 7A, só pode dar nisso daí mesmo, é o casamento iônico, tá certo? Podemos afirmar que todas as substâncias na natureza são constituídas de moléculas, são consideradas, veja bem, há muita confusão nisso, tá? Quando eu faço as ligações, eu tenho dois tipos de substâncias, substâncias moleculares e substâncias iônicas. E tem substâncias metálicas, tá? 3 tipos de ligações, as 3 ligações. Quando eu faço ligações iônicas, eu tenho substâncias com caráter iônico, que é o caso disso aqui. Joga na água, a dissolubilidade em água, né? Dissociação em íons, conduz corrente elétrica, aquela coisa errada toda que a gente já mais ou menos conhece, até é leigo aí, né? Como nós estamos no ensino médio aqui, né? Essa aula é preparada para o ensino médio, você já deve ter ouvido falar isso no ensino fundamental, no 8º ano já está aprendendo isso. Quando nós formamos ligações covalentes, nós estamos falando de estruturas puramente moleculares. São aquelas que não conduzem corrente elétrica, tá certo? Então, nem todas as substâncias do planeta Terra nós podemos dizer que é molécula. São consideradas moléculas aquelas formadas por ligações covalentes. Correto? Maravilha? Certo? Beleza. As demais, isso aqui é a ligação iônica. Aí lembra que eu falei para vocês da interação interatômica dos metais? Você pega o ferro, ele puro na natureza, ele vem com uma estrutura sólida, compacta, né? Lembra? Então, há uma interação interatômica entre os átomos, correto? Aí você tem lá, né, vários elementos no grupo de transição, elementos de transição como ferro, zinco. Aí você tem estrutura de face centrada, né, cubo de face centrada, hexagonal compacto, que são coisas da engenharia dos materiais, não faz parte do objetivo do nosso curso aqui, correto? Maravilha, entendeu? Então são consideradas substâncias moleculares aquelas oriundas de ligações, né, geradas através das ligações covalentes. As das ligações iônicas são consideradas compostos iônicos. Então, composto iônico e composto molecular, correto? Composto molecular, ligação covalente, composto iônico, ligações iônicas. Maravilha. 7. O 7 é para fazer uma discussão aí, Dados os compostos 1, 2 e 3 a seguir, Aqui você tem carbono, né? CH2 dupla, CH2, CH3, 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 temperatura de ebulição TE 42 graus Celsius. Aqui você tem CH2, 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 CH3, temperatura de ebulição 63 graus Celsius. Aqui você tem CH2 dupla, CH2, 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 CH3. Não deu a temperatura de ebulição. Esse exercício, nós adaptamos ele, nós tiramos ele de um livro didático, nós adaptamos ele não está completo, tá? Nós pegamos a parte que nos interessa aqui dele. O que ele pergunta? O que é possível afirmar sobre o composto 3? O que é possível afirmar sobre o composto 3? Olha o composto 3, certo? O que nós podemos afirmar sobre ele? Primeiro, ele não deu temperatura de ebulição. Aqui ele deu temperatura de ebulição e ebulição. Ele deu 3 moléculas similares, gente. Né? Deu 3 substâncias similares. Por que similares, professor? Todas com ligações covalentes, né? Ligações covalentes. Tudo com estrutural plana. Todas formadas por hidrogênio e carbono. Correto? Hidrogênio e carbono. Hidrogênio e carbono. Aí entra a discussão da aula passada, que eu falo para vocês, estudante. Às vezes você só tem que comparar. O aluno ele acha que ele tem que saber alguma coisa, ele olha assim e fala, professor, não sei o que eu vou afirmar sobre isso, né? Você vai ter que comparar as 3 moléculas e tirar uma conclusão. Por exemplo, o que ele deu nas moléculas? Ele deu as fórmulas de todas elas, beleza. O que elas têm de diferente? Temperatura de ebulição. Essa aqui não tem temperatura de ebulição. Então é em cima disso que é a nossa discussão. Vai ser em cima dessa situação de temperatura de ebulição que vai inserir as nossas discussões, tá certo? Quer ver um exemplo? Por que eu estou falando isso? Vamos lá, vamos comparar. Beleza. Professor, nós lembramos lá da aula passada que molécula polar, né? As pontes de hidrogênio lidera, né? Com o maior ponto de ebulição, e enquanto que as de polo permanente vêm depois, e as de polo induzido são as mais fracas. Ponto de ebulição baixíssimo, certo? Bom, entre essa e essa aqui, professor, eu contei, deu 1, 2, 3, 4, 5
Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbono, professor. É quase do mesmo tamanho, ó. 3, 6, 9, 10, 11, 12 hidrogênio, professor. 2 mais 1, 3, 5, 7, 9 mais 3, 12 hidrogênio. Elas têm as mesmas massas moleculares. Se elas têm as mesmas massas moleculares, elas são do mesmo tamanho. Por que está dando essa diferença de ponto de ebulição? Essa daqui, ó, é uma molécula ramificada, alunos. Ó. Essa aqui é uma molécula reta. Tá certo? Essa aqui é ramificada, então ela encurtou. Então chamado tensão superficial, né? O espaço superficial da molécula, nesse caso aqui, é menor. Esse aqui é maior. Você estica ela comprida e ir quebrando as ligações intermoleculares entre elas, você vai ter uma tensão superficial, um espaço superficial maior. Então, moléculas sem ramificações têm ponto de ebulição menor. Perdão. As ramificadas, né, com ramificações nas suas estruturas, têm ponto de ebulição menor. As não ramificadas, estruturas retas, por ter uma tensão superficial maior, por ter um espaço superficial maior, elas vão ter ponto de ebulição maior. Então essa tem um ponto de ebulição maior do que essa. Então ficou fácil responder o composto 3, professor, porque o composto 3 tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, contando de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbono, professor. Aqui só tem 6. Então quer dizer que essa aqui vai ter maior ponto de ebulição do que essa. Se tem mais maior ponto de ebulição do que essa, tem mais do que essa. Maravilha, estudante. Essa molécula, o composto 3, ele vai ter maior ponto de ebulição porque ele tem maior massa molecular do que os outros dois. Em ambas as três, nós podemos dizer que elas são moléculas apolares, correto? Beleza? Embora sejam apolares, né? Por exemplo, essa aqui, ó, ela tem quase o ponto de ebulição do álcool. O álcool é uma molécula menor que ela, com ponto de hidrogênio. Mas por ela ter um tamanho significativo, ela aumenta seu ponto de ebulição. Então, lembra que nós fizemos na aula passada? Primeiro, o que caracteriza o ponto de ebulição, né? Alto, ser alto. Primeiro, o tipo de ligações. Pontos de hidrogênio lidera, depois de polo induzido, depois de polo permanente, depois de polo induzido. Correto? Entre as moléculas de mesma característica, quando você pega uma molécula, por exemplo, com pontos de hidrogênio, duas moléculas com pontos de hidrogênio, a que tiver maior tamanho vai ser de maior ponto de ebulição, correto? Agora, eu posso pegar, por exemplo, uma molécula como a água, que tem um ponto de ebulição alto, considerado alto, 100 graus Celsius, comparada com o óleo, que é uma molécula apolar, que não tem pontos de hidrogênio, ela tem ponto de ebulição baixo. Por quê? Porque a molécula de óleo são lipídios, são cadeias carbônicas gigantescas, tá certo? Então o tamanho vai prevalecer sobre as ligações de hidrogênio. Correto, alunos? Maravilha, entenderam isso? Essa discussão ficou legal? Nossas aulas sempre pautadas assim, conteúdo, teoria, e a gente faz uma revisão de exercícios, correto? Maravilha? Voltamos nas próximas aulas com aulas de física agora. Nós vamos fazer uma reestruturação aqui, uma representação aqui dos movimentos circulares. Nós paramos nos vetores lá, lembra? Então vamos voltar a assistir a aula de física, que nós vamos voltar para o movimento circular. Aceleração centrípeta, tangencial, velocidade vetorial, frequência, período, rotações, velocidades angulares. Então, vamos trabalhar com isso. Eu volto a frisar, publicarei 50 videoaulas de matemática, 50 de química, 50 de física, fora tirando as aulas de revisão com resoluções de exercícios como essas daqui. Isso aqui não conta como aula, correto? Então, agradeço a sua audiência, tá certo? Dê um like em nossos vídeos, se inscreva, teste comentários, sugestões serão bem-vindas. Um forte abraço e te vejo no futuro. Até lá!